O Vitória pegou ontem o Flamengo, né? Eita, se você botasse 10 torcedores do Flamengo na fila, entre eles aquele tá olhando pra gente ali, era goleada. Vai dizer que não, mas era goleada. Todos pensavam em goleada, principalmente pelo futebol que o Vitória vem apresentando e pela qualidade técnica que tem o elenco do Flamengo. Mas quando a bola rolou, aquilo que a gente falou, o futebol é jogado, coisas do futebol, o futebol consegue fazer isso, é por isso que ele é gostoso, ele é apaixonante por essas coisas. Quando a bola rolou, o Vitória se aproveitou daquele momento fraco do Flamengo nas quatro linhas e levou realmente, né, perigo, preocupação ao técnico que Magrini ama tanto, o Tite, e toda a sua comissão, Matheus Bach, aquele Massaredian, não é daquele senhor que está sempre junto com ele, teve na seleção, Magrini? Kleber Xavier, né? Kleber Xavier. Exatamente, essa comissão, eu só vi a conversinha de pé de ouvido para ver se mudava alguma coisa. E não mudou. E perdeu algum jogador para o próximo jogo? Tony, a gente vai saber daqui a pouco porque, né? O jogo terminou, não teve ninguém lesionado, mas tem uma preocupação. Tem alguma suspensão? Não, suspensão não, mas tem uma preocupação. O William Lepp saiu sentindo dores no joelho e vai ser avaliado hoje. E vamos falar dessa atuação que surpreendeu a todos os torcedores, né? Positivamente, porque se esperava um atropelo, se esperava que um Flamengo passasse o trator e isso não aconteceu. Mas vamos esmiuçar tudo isso aqui com você e com o Thiago, que também acompanhou o jogo. Outros detalhes do jogo, tivemos muitos problemas dentro e fora do Barradão, além do futebol, que também temos que falar. E claro, o Thiago Carpini concedeu coletiva, falou sobre o jogo e se mostrou muito chateado, Tony, com mais uma falha individual que resultou em mais um revés do Vitória no Brasileiro. Outra coisa que eu queria que você falasse, na minha opinião, Leonaldo foi muito juvenil na bola com o Carlinhos. Na minha opinião, eu falei aqui mais cedo com o Calil. Meu amigo, caía eu e ele. Caía eu e ele, naquele gol não fazia nunca. Se eu sou o zagueiro, se eu sou o Leonaldo, finalzinho do jogo, o empate contra o Flamengo em casa, caía eu e ele. Rasgava a camisa o que fosse, mas ele não pegava aquela bola. Seria Leonaldo, né? Trocava a expulsão pelo empate. Exatamente. Eu trocava a expulsão pelo empate. O Leonaldo foi muito juvenil e deixou o Carlinhos com liberdade para fazer o gol da virada. Eu quero ver sua opinião, por favor, gente. Você não é esse rapaz aqui todo. Anote o nome desse rapaz lá no futuro. Futuro não distante, não. Futuro bem próximo. Verdade. Meu Deus, que responsabilidade é essa, Magrini? Boa tarde novamente a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns mais uma vez, Tony, para sua filhinha, para sua digníssima esposa. Muito obrigado. E já respondendo a sua pergunta, Magrini, em relação ao jogo de ontem, muitos torcedores do Vitória chegaram até a mim e falaram que seria uma goleada do Flamengo, pelo momento do Vitória e tudo, né? Mas eu, como torcedor do Flamengo, de conhecer, de buscar sempre, e vendo os últimos jogos do Flamengo, para mim estava claro que não seria esse jogo fácil que todos esperavam. O Flamengo nos últimos 3 jogos tem jogado mal, né? Jogou mal contra o Cuiabá no Maracanã, jogou mal contra o Fortaleza, contra o Criciúma, sendo que nesses 3 jogos saiu atrás. Então, assim, tinha uma perspectiva de o Vitória de conseguir um bom resultado. O Flamengo não conseguiu se impor em nenhum momento no jogo ontem, né? Aquele futebol burocrático do técnico que você ama, que é Tite. Então, assim, o Vitória conseguiu sair jogando, conseguiu quebrar as linhas de marcação do Flamengo de pressão. E o Flamengo, aquele futebol modorrento, aquele futebol marasmo, parecia que estava jogando ali por obrigação, preguiça mesmo em campo. E o Vitória, o que faltou ao Flamengo, sobrou no Vitória e vice-versa. Eu vou explicar o quê. O Vitória entregou muita competitividade, um time bem compacto, as linhas bem fechadas, o Flamengo teve dificuldade, e o Flamengo, pela sua qualidade técnica, conseguiu achar um gol, muito bom passe de Gerson para Arrascaeta, não pode deixar a Arrascaeta sozinho, a gente sabe que ele é capaz de fazer, e foi o que aconteceu, ele fez um gol, mas o Vitória ali no jogo, o Flamengo aquele jogo bem modorrento, e no segundo tempo, respondendo a sua pergunta também em relação a Leonaldo, eu acredito que assim, se você está jogando contra o Flamengo, por mais que ele esteja vivendo um momento irregular nos últimos jogos, é o Flamengo. Você está jogando em casa, tem aquela coisa de você conseguir o resultado, né? A responsabilidade, mas o último lance faz a falta, amigo. Para o jogo, garante ser um ponto, ainda mais que você está vivendo um momento delicado, precisando de pontos para sair da zona de rebaixamento. Eu acho que faltou um pouco de maturidade a Leonaldo ali, para poder fazer aquela falta e parar o jogo.
Ele poderia receber o cartão vermelho? Poderia. Mas o Vitória teria um ponto que pode fazer falta lá na frente. Com certeza. E Carpini vai falar agora, não é isso? Isso, Tony. O Carpini vai falar. Ele concedeu entrevista ontem na sala de imprensa jornalista João Borges do Bogê no Barradão e falou sobre esse revés. O Vitória que chega à 4ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro, iguala a campanha onde terminou o primeiro turno com a sua pior campanha. Igualou a campanha de 2014. Campanha essa que o Vitória terminou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Carpini falou sobre a partida e se mostrou chateado com o erro ou os erros individuais que culminam nesses reveses aí dos últimos jogos. Vamos ouvir o Carpini. E sigo na mesma linha. Um campeonato de pontos corridos na dificuldade que é uma Série A de brasileiro. Nós precisamos estar sempre somando, ainda mais contra equipes desse nível como o Flamengo. E uma equipe desse nível onde o Vitória faz um bom jogo. E acho que tem uma coisa que pode me deixar talvez um pouco alegre na noite de hoje, é que nós voltamos a ser a nossa equipe, diferente do que foi Grêmio e Fortaleza. Isso é o suficiente? Não. Esses pequenos detalhes têm feito a diferença, são coisas que a gente fala, a gente ajusta, a gente corrige, mas a tomada de decisão ela não é nossa, né? Então a gente não sofre os gols por criatividade ou capacidade do adversário. Claro que tem a capacidade de fazer gol, mas muito mais por tomadas de decisões erradas e falta de iniciativa nossa. Eu acho que isso é um ponto que me incomoda, e da mesma maneira que nós sofremos o revés contra o Botafogo, dessa mesma maneira os 2 gols hoje, eu acho que o primeiro gol que nós sofremos do primeiro tempo foi a única chance do Flamengo. Já tivemos 2 ou 3 oportunidades de controlar a jogada, de parar o jogo. Foi assim também no segundo gol. São coisas que fogem do nosso controle. A gente precisa seguir ajustando, melhorando, evoluindo o nosso nível, corrigindo os pequenos detalhes e voltar a pontuar. Isso é importante. Barril. É isso. Vitória que encerra na 16ª colocação, primeiro turno do Brasileirão, 15 pontos somados. E, Tony, me chamou a atenção 2 coisas. Quero aqui parabenizar a torcida do Vitória pelo bom público de ontem. Mais de 30 mil pessoas no Barradão, renda de mais de 1 milhão de reais. Muito tempo que eu não vi uma renda tão expressiva em jogos do Vitória. E agora tá na hora da gestão rubro-negra aparecer, né? Porque quando tá bem, tem o bônus. Ítalo Rodrigues, Fábio Mota foram sensacionais desde a Série C e na Série B. Esse ano o planejamento foi equivocado, o Vitória está mal, infelizmente, por conta do planejamento mal feito na Série A. Não estamos ofendendo ninguém, não estamos falando do pessoal, estamos falando do gestacional. Infelizmente, o Vitória está fadado ao fracasso, mas precisa de 30 pontos. Precisa de 10 vitórias para se manter na elite do futebol para o ano. Não, mas tem sempre alguém que fala, só deu 30 mil por causa da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo foi 10%, não é isso? Isso, perfeito. 10% de 30 mil, 3 mil. 27 do Vitória. Vamos botar assim, matemática, né? Isso, perfeito, Tony. O torcedor do Flamengo lotou a parte de visitante, fez uma bela festa, inclusive. Infelizmente tivemos cenas lamentáveis. Eles entre si brigando, do lado de fora confusões foram registradas, apesar de uma organizada do Flamengo ser aliada da organizada do Vitória, mas tivemos confusões. Na saída do Barradão, mais confusões também. Então, é triste demais, você vai para se entreter e acaba sendo ali alvo, mesmo sem querer, dessa balbúrdia que aconteceu. A gente estava no aguardo de começar a transmissão do jogo do Bahia contra o Atlético de Goiás, eu e o Pedro Centro-Sé, né, acompanhando o jogo, né? Dava tempo, enquanto a bola não rolava. E não foi só o Pedro Centro-Sé, que é torcedor do Vitória, todo mundo sabe disso, é sócio, mas eu também eu lamentei demais o que aconteceu. Sabe por quê? Porque o Vitória não merecia esse resultado de 2-1. Exato, Tony. Vamos botar assim, mas Tony, merecia ganhar? Também não. Mas você empatar um jogo contra o Flamengo na circunstância em que estava o Vitória, Magrinho, não sei qual é o seu pensamento, olha a levantada de moral que dava para, de repente, fazer uma gracinha contra o Palmeiras fora de casa, né? Tony, ele ficou latente a partir do empate, o comportamento da torcida.
E o Vitória perfumou muito bem ontem contra o segundo tempo foi excelente, né? A falar assim, o Flamengo não estava naqueles dias, mas tá 3 jogos que o Flamengo não tá naqueles dias, né? Mas é o Flamengo, cara. Eles precisaram de uma única chance. A Arrascaeta teve uma única chance no primeiro tempo e concluiu, porque o cara joga muita bola. O Vitória teve, antes desse gol, o Mateuzinho. Mateuzinho tinha o William do lado, poderia fazer o passe, ele tentou fazer o gol. Executou mal, foi. No canto esquerdo do goleiro, executou mal. E na sequência, não sei quanto tempo depois, 2, 3 minutos, acontece o gol do Flamengo. Transição rápida. No segundo tempo, o Vitória tem uma chance pelo lado esquerdo, não sei se já foi o PK. Foi o Esteves. Jogada do Osvaldo, o Esteves passa, cruza para a pequena área, e o Oliveira chuta mal. Aquele lance que quem viu não é a mesma coisa, gente. Parecido com o lance do Arias do Fluminense, só que ele fez contra o Palmeiras. Isso. Foi um cruzamento pela esquerda, no pé esquerdo dele, e ele não caprichou. E o segundo gol do Flamengo, a posse era do Vitória lá na frente. Exatamente. Só que independente da perda da posse lá, da jogada errada, eu não vou lembrar agora quem foi, se foi o Everaldo deu passe, a Mota não conseguiu dominar e o contra-ataque aconteceu. A Jean Mota não domina a bola, veio o contra-ataque. Mas, amigo, você tinha Leonaldi marcando o Carlinhos. Eu disse aqui, vou repetir com o Calil. Amigo, se sou eu ali jogando, profissionalmente no Baba, ele não ia fazer esse gol nunca na vida. Era pra destruir. Destrói, rapaz, comete uma falta. Não para agredir o companheiro de profissão, mas para matar a jogada. Agarra o cara, toma o cartão vermelho, troca a expulsão pelo empate. O empate diante do Flamengo, nas circunstâncias que o Vitória estava, seria espetacular, amigo. Todo mundo ia comentar, falando, como sempre falam, com o preconceito que existe de lá do sul para cá, do sudeste para cá, de que Flamengo não consegue vencer o fraco Vitória. Mas para quem empata o jogo e que esquece tudo isso, porque você sabe o seu valor e a gente sabe o nosso valor, pro ambiente do grupo seria maravilhoso. Vai enfrentar o Palmeiras, rapaz, empatamos o jogo, temos 16 pontos, estamos próximos de sair da zona do rebaixamento. É contra o gigante Palmeiras? Mas a gente tá com outro ânimo, uma vibe diferente. Exato. Mas não, aí foi muito infantil, foi muito juvenil. O Leonaldi, mas eu tava cansado. Amigo, você não tem só perna, você tem braços. Ele vai na corrida no mano a mano com ele. Há uma trombada depois, mas nesse momento eu agarro o cara pela camisa, faço qualquer coisa, mas ele não concluiria a jogada no passe do Gabigol para ele. E após o jogo, a gente passou a jornada para o jogo do Bahia, né? A sequência do jogo do Bahia, eu estava ao lado dos vestiários. E o que se ouviu, meu irmão, de berro, de grito, de revolta desses caras foram assim, incríveis. O Zé Hugo mesmo que entrou, fez um belo jogo, foi muito bem, deu assistência pro gol, era o mais revoltado. Então, eu acho que é um momento para o Vitória se fechar, se reservar, se tranquilizar e focar nesse jogo de sábado, que já é uma virada de chave com um desafio gigante, Tony, fora de casa contra o Palmeiras. Caio Vinícius esteve bem na zaga? Muito bem. Veja bem, cara. Camutanga se machucou. Qual era a zaga do Vitória que a gente falava? Imbatível. Camutanga e Wagner Leonardo, né? Isso. Então Camutanga se machucou. E aí o que fazer? Onde buscar um substituto? A solução. Eu quero chegar ao quê? Tem a cabeça do treinador, às vezes passa uns negócios. É claro que ele tá lá, eu sempre defendo isso aqui. Quem tá lá praticamente 24 horas treinando não sou eu, é o treinador. Mas tem algumas coisas que o treinador de futebol faz que eu não consigo entender, cara. Depois que Camutanga se machucou, eu não estou dizendo que ele é a 8ª maravilha, não, gente. Eu mesmo critiquei muito quando ele jogava como volante, que entrou no meio de campo. Isso. Eu estou falando de Caio Vinícius. Mas depois de Camutanga, eu quero ouvir de vocês, me ajudem. Quem foi que fez um papel melhor ao lado de Wagner Leonardo improvisado? Caio Vinícius. Aí o cara tenta Lepo. Carpini, tem idade para ser seu pai? Tem. Você tem, ele é um ano mais velho que eu, tenho 40 anos. Thiago Carpini, aqui é crítica construtiva de um cara que está torcendo para que você arrebente e consiga livrar o Vitória do rebaixamento. Eu estou falando de coração, mas vai uma crítica construtiva. Velho, elogiamos você porque você conseguiu uma posição para Caio Vinícius.
que a torcida queria que fosse embora e vocês da imprensa também. Que nem jogasse, nem fosse relacionado. Aí você consegue um lugar para Caio Vinícius, por isso que eu perguntei, Caio Vinícius esteve bem ontem? Fez uma excelente partida. O tempo que eu assisti o jogo, ele estava tranquilo ao lado de Wagner Leonardo. Aí você inventa de colocar o Vini, que a gente já viu que entre entradas e saídas tá no banco. Você, quando parte para improvisar o William Lepo, mostra pra gente o que a gente tava pensando, que não dá para o Vini. Aí você descobre uma posição para Caio Vinícius, cara, contando o jogo de ontem, todos os jogos, que foram poucos, levando em consideração os 19, que ele entrou como titular improvisado, ele não comprometeu. Para que inventar então com o William Lepo? Ah, mas peraí, Tony. Caio Vinícius estava machucado, foi? É isso. Tava machucado. Por isso que não Tony, teve uma sequência da defesa. E vem mas no jogo passado ele estava no banco, foi? Que Lepo foi como zagueiro para formar o terceiro ali. Acho que não, ele não estava no banco. Nas vezes que ele colocou o William Lepo é porque ele não tinha Caio à disposição. Para o zagueiro direito, não tinha opção. Deixa eu só conferir aqui. Então eu vou tirar tudo o que eu disse então. Né? Porque não dá para entender. Não, Tony, ele não usou Caio Vinícius. Quando ele improvisou tanto o Lepo, é porque ele não tinha Caio Vinícius como o Reinaldo. E quando botou o Bruno Vini também. Deixa eu ver aqui. É isso que eu preciso saber. Porque a gente elogiou pra caramba que ele, Thiago Carpini, foi quem conseguiu uma posição para Caio Vinícius se garantir no emprego. Porque já estava aí colocado entre aqueles para ser mandado embora. Então eu fui pego pelo erro e aqui peço desculpas ao Thiago Carpini. Tá bom, Thiago? Aqui é o seguinte, é um cara que está torcendo para que você dê certo. Certo? Desde que você chamou a atenção no primeiro trabalho ali, começando no Guarani e depois, principalmente o Água Santa, então eu estava fazendo uma crítica e na hora que eu me lembrei, será que estava machucado, eu tive a informação de Magrini e Marcelo que ele não estava sendo utilizado porque estava machucado. Porque ele caiu muito bem no lugar do Camutanga, de todos que foram improvisados, tá bom? Quem acreditava que o Vitória ia ganhar do Flamengo em casa? Só os mais apaixonados, os mais irracionais, que eu dou o maior valor. Eu, enquanto cronista, enquanto torcedor, também não acreditava em momento algum que o Vitória poderia fazer algo diante do Flamengo, mas a atuação me surpreendeu muito positivamente. A competitividade, a organização em dado momento, o Vitória esbarrou no que sobra no Flamengo. Qualidade, não tem. Não, mas e outra coisa, cara, vai pegar o Palmeiras, tu acha que vai acontecer o quê? O que é que a gente espera? O Palmeiras é favoritíssimo. Não é verdade? Quem ouviu a narração de Tony? Mas dizer que é favorito não vai dizer que ganhou não, cara, não é assim. Ô Tony, não. Quem ouviu sua narração, Grêmio e Vitória? Pelo amor de Deus, não é bom nem ouvir. E acreditar o quê? Se o Vitória jogou o que jogou contra o Grêmio, tá disputando, nesse momento tá disputando o Campeonato Vitória. Exato. Aliás, você imaginar que o Vitória ia fazer o quê contra o Flamengo? Você falou disso, Grêmio. O Carpini até falou em coletiva ontem que o Vitória teve dificuldades na logística de Fortaleza para o Rio Grande do Sul. Os jogadores não dormiram, os jogadores não treinaram por falta de tempo, tiveram problemas com o voo, mesmo sendo fretado. Então, tá explicada coisa de... eu entendi totalmente quando ele falou, porque o desempenho do Vitória foi muito abaixo da crítica.